Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre, uma excelente semana para todo mundo. Pois é, vamos começar falando sobre esse possível reajuste, né, que foi anunciado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, né, durante uma entrevista. Ele afirmou que deve haver um novo reajuste, sim, no salário mínimo a partir do dia 1º de maio, né? Então, para entender melhor um pouquinho esse assunto, para entender quais impactos isso pode trazer para a economia, o lado positivo, né? É sempre positivo, né? Mas quais seriam esses impactos para a população, para a nossa economia? Eu estou ao lado do economista Cássio Bezarri, ele é professor, é doutor em economia também, vai trazer essas explicações para a gente, professor Cássio. Então, quais seriam os impactos, então, de um novo reajuste salarial aqui para o nosso país? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos. Bom, inicialmente ainda está no campo da especulação quanto que vai ser o aumento, né? Há uma expectativa orçamentária para R$ 1.320. O ministro citou questões sindicais também, que solicitam R$ 1.341, mas o valor final ainda não está definido. Em relação aos pontos positivos, né, o primeiro é o aumento da renda das pessoas, né, do indivíduo, um aumento superior à inflação, que é o que geralmente vem sendo dado nos últimos anos, era o reajuste conforme a inflação do ano anterior. A expectativa é que seja dado a inflação mais um percentual, né? Esse é o valor que ainda está em discussão. O lado mais negativo é a questão das empresas, né? O empresário ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber o quanto que vai ser pago em relação aos salários, porque isso tem impacto direto nos seus custos. Aumento de custo implica em aumento de preço. Então, essa é a matemática que deve ser feita. Em relação à regra salarial, professor, a gente estava conversando sobre isso. Essa questão da regra salarial, ela poderia auxiliar, então, os empresários nessas questões? Os agentes econômicos, eles precisam de previsibilidade, né? E quando a gente fala de previsibilidade, a gente fala de regras. Existe um debate entre discricionariedade e regras. Discricionariedades é o momento, né? O indivíduo toma uma decisão com base no momento. A regra, ela te dá previsibilidade, por outro lado, ela engessa essa questão discricionária, né? O indivíduo não vai poder estar mudando ali a todo instante. Então, para os empresários como um todo, é importante ter previsibilidade para que ele possa melhor planejar a questão da sua empresa, né, dos custos da sua empresa. Então, implementar uma regra salarial seria oportuno para o momento atual. Perfeitamente. Para a gente, explicar melhor o assunto, porque a economia é um assunto que às vezes precisa ser bem destrinchado, né? Durante a entrevista, o ministro disse que, além do reajuste, a retomada da política de valorização do salário mínimo também é uma das prioridades da pasta. Para a gente entender melhor o que seria essa política de valorização salarial. Pois geralmente o salário ele está associado à inflação. Então, se a inflação foi 3% no ano anterior, o salário de 2024, por exemplo, vai ser 3% vezes o salário de 2022, né? Então, geralmente, essa é a conta que vem sendo feita nos últimos anos. Quando ele fala de valorização, ele diz, olha, eu vou dar um aumento superior à inflação. Então, você pega os 3% da inflação, mais alguma coisa. Esse alguma coisa é que precisa ser definido, né? Essa é a discussão de momento. Então, quando ele fala de valorização, ele fala de um reajuste superior à inflação do ano anterior. Perfeitamente, agradeço, professor, pelas explicações para todos nós. Então fica aí, gente, a explicação, né, do professor Cássio para a gente de como poderia ser esse cenário, essa dinâmica, então, aí em relação a um aumento salarial. A gente vai seguir acompanhando essas negociações, ver como que vai realmente ser o desfecho dessa história para esse possível aumento no valor do salário mínimo aí a partir do dia 1º de maio, viu, Bruno? Volto com você. Gabi, pela tua participação conosco agora, são 6h44. E atenção.